Tá? Claro que a gente sabe que existe aí os fatores que vão estar ocorrendo, como queda de receita, como evasão por sonegação e muitas outras coisas que poderão ocorrer, ou outros gastos que não estavam previstos, gastos contingenciais como precatórios, etc., que surgirão e que o gestor vão ter que assumir com honrar esses gastos, portanto, não fica, em determinados momentos, inviável, impossível realizar aquele plano. Mas, na sua concepção, no momento da largada do plano plurianual, deve haver uma compatibilização do montante de recursos que aquele plano que está sendo proposto para 4 anos irá demandar com o volume anual de arrecadação do município. Com isso, eu quero dizer aos alunos que não pode o município que arrecada 12 milhões de reais por ano, então em 4 anos nós teríamos aí 48 milhões de reais, 12 anos, 2 milhões de reais por ano, em 4 anos temos então 48 milhões. Não dá para esse município ter um plano plurianual com investimentos, com ações de 60, 80 milhões, ou de até 60 milhões, 68 milhões, 80 milhões. Pode ter? Pode, mas tem que definir as fontes externas, ou seja, aquelas fontes que estão fora do orçamento municipal, fora do fluxo normal de receitas do orçamento municipal, ou seja, do FPM, do ICMS, do IPTU, dos impostos e das transferências constitucionais obrigatórias. Tem que definir quais são essas fontes extras, convênios, operações de créditos, e são exemplos de fontes extras, não extra-orçamentária, extras à arrecadação do município, que irão custear essas ações. Então, o plano plurianual ele é muito importante porque dele vai nascer os outros instrumentos, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que nós iremos tratar na sequência, no próximo bloco. Ok, doutor Fernando, muito obrigado. E com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de divulgação dos atos oficiais, a DOM Publicações Legais, em julho de 2006, lançou o Programa de Qualidade das Publicações dos Atos Oficiais, através do qual, há mais de um ano, faz a gestão das publicações dos atos oficiais das prefeituras e câmaras de vereadores do Estado da Bahia. O Programa da Qualidade das Publicações dos Atos Oficiais é um dos diferenciais da DOM Publicações Legais, através do qual conheceu, mediu e quantificou o volume de publicações de leis, decretos, portarias, avisos de licitações, instrumentos de gestão fiscal, contas públicas e também os atos administrativos de cada prefeitura e de cada Câmara de Vereadores. Ao analisar cada uma das publicações realizadas nos últimos 13 meses, a DOM Publicações Legais descobriu que as prefeituras e câmaras de vereadores podem publicar todos os atos oficiais com mais eficiência e gastar muito menos se instituir o Serviço Municipal de Publicação de Atos Oficiais. Portanto, para saber como publicar com mais eficiência, gastar menos e criar o Serviço Municipal de Divulgação dos Atos Oficiais, ligue para a DOM Publicações Legais e fale com Manuela Rios através do telefone 71 2105 7900. Muito bem. Nós vamos voltar em instantes dando continuidade à aula sobre a gestão governamental com PPA, LDO e LOA, mas você já pode mandar as suas dúvidas pelo telefone 0800 71 5250 e, se preferir usar o fax, o número é o DDD 71 3116 7442. O contato também pode ser feito por e-mail uniupb@redidom.com.br. Voltamos já já. Comunicado do Tribunal de Contas dos Municípios sobre resolução que disciplina o envio ao TCN de dados sobre a quantidade de servidores municipais e despesa disso decorrente. Através da resolução número 1253/07, o Tribunal de Contas dos Municípios disciplina, observando o disposto no artigo 93, 1 e 2 da Constituição do Estado da Bahia, o encaminhamento de dados indicativos do número de servidores dos órgãos e entidades no âmbito municipal. O encaminhamento
encaminhamento dos mencionados dados será efetuado obrigatoriamente por meio eletrônico até o último dia do mês subsequente ao trimestre de referência, bastando, para tanto, acessar o site do Tribunal na internet www.tcm.ba.gov.br e clicar em SAP, Sistema de Acompanhamento de Pessoal, ocasião em que serão disponibilizadas as telas relativas à quantidade de pessoal e respectivas despesas. No mês de janeiro deste exercício, 712 entidades das 1.008 jurisdicionadas ao TCM encaminharam as informações solicitadas, demonstrando um nível razoável de adesão ao sistema, do qual se espera, para breve, uma total adesão dos municípios baianos, já que se trata de uma obrigação prevista constitucionalmente. TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. Planejamento e ação geram resultados. CAMP, consultoria em administração pública, consultoria tributária, planejamento urbano, treinamento de pessoal e modernização da administração pública. Seu município incrementando o crescimento. CAMP, consultoria em administração pública. Mais do que consultoria, geramos soluções. Pituba, 3347-7981, Salvador, Bahia. Dez horas, 3 minutos, voltamos a falar sobre a gestão governamental com plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, com o professor da Universidade Federal da Bahia, o Dr. Fernando Carlos de Cardoso Almeida. Nesta segunda parte, você vai acompanhar o detalhamento sobre a importância da LDO e da LOA, suas características, formas de integração com o PPA e o papel do controle interno no processo de planejamento. Doutor Fernando, de volta com a palavra. Obrigado. Bem, voltamos então à questão do planejamento, da obrigatoriedade. E nesse segundo bloco nós vamos estar tratando da LDO e da lei orçamentária, mas eu queria reforçar com os alunos de que, independente da obrigatoriedade, o planejamento ele é uma necessidade. E irá conduzir, né, a administração pública no atendimento às políticas demandadas pela sociedade. Fechamos então com o plano plurianual e temos a questão da lei de diretrizes orçamentárias, como um dos instrumentos de planejamento estabelecido lá no artigo 165 da Constituição Federal. Esse instrumento de planejamento deverá dispor ou terá como conteúdo, no seu contexto, as metas e prioridades da administração pública, as diretrizes para elaboração e execução do orçamento, a estrutura e organização do orçamento, as despesas, né? Deverá dispor sobre a despesa com pessoal e os encargos, deverá dispor sobre a dívida pública, deverá dispor sobre possíveis alterações na legislação tributária municipal. A novidade implementada pela Lei de Responsabilidade Fiscal é o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Então, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, ele é um instrumento de importância fundamental nesse contexto do planejamento orçamentário da administração pública. Por quê? Ela vai ser a segunda peça-chave para concretizar as políticas públicas. Eu falei da primeira, plano plurianual, vemos então agora a LDO. E a gente já começa a formar uma cadeia, um elo, né? Nós já começamos a ter dois instrumentos, dispondo sobre o planejamento. E a LDO, como o nome já diz, lei de diretrizes, né? Diretrizes, direção, sentido, é a LDO que vai dar a condução